Mais uma vez a paz do Senhor, né? Amém. Nós vamos hoje falar um pouco sobre ansiedade, sobre coração, sobre tesouros, sobre vontades, sobre obediência ao Senhor. Quando nós falamos em obediência, quando nós falamos em Bíblia, quando nós falamos em seguir a palavra do Senhor, nós precisamos ter algumas coisas na nossa vida. Porque às vezes a gente segue a palavra do pastor, muitas vezes a gente segue usos e costumes, muitas vezes a gente segue regimento interno, mas a gente não segue a palavra do Senhor. E muitas vezes a palavra do Senhor não está baseado em usos e costumes só da igreja. A palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela está todos os dias nos ensinando como ser, para onde ir e se onde nós vamos, se nós não seguirmos a palavra do Senhor. A realidade da vida espiritual está sendo pregada cada vez menos. As pessoas estão falando cada vez menos de céu e inferno. Estão falando sobre uma prosperidade na terra, a qual ela pode existir, ela pode, mas o Senhor ele só nos prospera enquanto nós estamos debaixo da obediência do Senhor. E prosperidade maior é deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz. Prosperidade maior não é ter um carro do ano, até porque carro do ano, irmãos, grande coisa, vem PVA, vem conta alta, e até carro do ano tem recalque. E hoje nós vamos falar sobre isso. Quando nós pegamos, irmãos, o contexto do livro de Mateus, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, quando fala, olha as aves do céu, olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão, ele teve uma glória tão boa quanto aquela, mas o contexto é muito mais bonito. O contexto fala a respeito de você entender aonde está o teu coração, aonde está o seu tesouro, aonde você está colocando a tua esperança. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque a ansiedade é justamente, irmãos, a ansiedade pelo dia de amanhã vem porque estamos depositando o nosso coração em coisas erradas. Estamos depositando a nossa esperança, estamos depositando a saída para a nossa vida de onde não deveríamos. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 19 em diante. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 19 em diante. Vamos ler até o 34. Eu vou ler de uma vez, tá? Pode ser? Jesus ensina sobre o dinheiro e Jesus ensina sobre a ansiedade. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre dinheiro, nós vamos aprender um pouquinho sobre a ansiedade. Diz assim, olha só. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí está também o vosso tesouro. A candeia do corpo são os olhos, ou seja, a luz do corpo são os olhos. De sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, Deus do dinheiro, tá? Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento, e o corpo mais importante do que a vestimenta? Olhem para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Ou seja, vocês vão poder aumentar as alturas, se vocês se cuidarem? E quanto ao vosso vestuário, por que estáis solícitos? Olhai para os lírios dos campos, e como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como quaisquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Primeira coisa, irmãos, hoje é culto de ensino, a gente vem aqui para desmistificar, a gente vem aqui para tirar aquilo, né, que a gente pode achar que é ensinado de maneira errada. Primeiro, Mateus 6,33, não buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? Justamente aqui Jesus estava falando. Olha, essas coisas, vestimenta, alimento, tá? Muitas pessoas estão andando por aí pregando, busca o reino do Senhor, que todas as coisas vos serão acrescentadas, como se fosse um texto de autoajuda. Olha, vá para a igreja, vá para o culto, vá para a casa do Senhor, vá para a monte, desça vale, porque você vai ter carro do ano, você vai ter vestimenta nova. Não. Busque primeiro o reino do Senhor, ou seja, coloque o teu coração na obra, coloque o teu coração naquilo que realmente importa, e o Senhor vai te suprir de alimento, o Senhor vai te suprir de vestimenta. Amém? O Senhor, Ele supre o que é necessário. O que é necessário para a gente? É um carro do ano? É uma casa na Aldeia da Serra? É óbvio que não. Mas o Senhor, Ele supre as nossas necessidades básicas. Então eu quero te dizer, pela palavra do Senhor, que ela é viva, que nenhuma necessidade básica faltará na tua casa, na tua mesa, enquanto você estiver verdadeiramente no Senhor. Amém? Ele começa o texto, pessoal, é um ensinamento de Jesus, que embora sejam dois temas diferentes, são dois temas que se completam. Ansiedade e dinheiro. Por quê? Porque as pessoas, elas têm ansiedade até cair o salário na conta. Cai o salário na conta, a ansiedade vai embora. As pessoas têm ansiedade até conseguir comprar alguma coisa. Quando compra, a ansiedade vai embora. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que quando Jesus ele está falando sobre dinheiro, sobre ansiedade, o segredo para não ser ansioso está no começo do versículo 19. Qual que é o segredo para não ser ansioso? É você saber a diferença entre juntar tesouros na terra e juntar tesouros no céu. Isso é muito interessante. Por quê? Olha, acumular tesouros terrestres é errado. Por quê? Porque a traça e a ferrugem consomem, ou seja, é perda de tempo, ou seja, é algo que tem um prazo de validade pré-determinado. A gente vê charges no Facebook, a gente vê aquelas imagenzinhas bonitinhas, né? Um monte de dinheiro voando, uma criança correndo, aí vê mais, e ela vai juntando, né? E fica idoso, vai ficando mais velho, de repente chega lá, a pessoa com um braço no colo cheio de dinheiro, e lá numa placa escrita assim, fim da vida. Ou seja, ficou a vida toda, mas não adiantou nada, por quê? Porque ela perdeu o principal, que foi desfrutar a tua vida. Jesus ele está dizendo muito claramente para mim, para vocês, não coloque a tua esperança, não coloque o teu coração no dinheiro, não coloque o teu coração em coisas que podem ser perdidas. Hoje a gente vê pessoas colocando a esperança em carros, pessoas mudando porque tem carro, pessoas mudando o seu jeito de ser porque tem alguma condição social melhor. Só que se a gente for olhar, irmãos, o carro, ele é algo que não vai conosco. O carro, irmãos, a gente tira hoje, vamos colocar um exemplo, nem sei se existe mais, mas um carro de 50 mil hoje, zero, a gente tira na concessionária por 50 mil, no dia seguinte já está desvalorizado. Ou seja, se nós colocarmos a nossa esperança em algo que está sendo desvalorizado, a gente está perdendo tempo, traça, ferrugem, onde tudo pode corromper. Jesus está dizendo, olha, não coloque a tua esperança em coisas finitas, o dinheiro acaba, os bens finitos acabam, mas coloque a tua esperança no céu, ou seja, coloque o teu coração aonde há algo que vai te fazer crescer. Não coloque o teu coração em algo que não vai te trazer benefícios. Quantas famílias, irmãos, são destruídas pelo dinheiro? Quantas famílias, irmãos, a gente vê os avós, né, as pessoas mais velhas, tiveram, sei lá, 12, 10 filhos,
e junto na terra, e quando eles vêm a falecer, os filhos começam a brigar por espaço de terra, ou seja, coloca a esperança, coloca o teu coração, coloca o teu ser, coloca a tua mente naquilo que é finito. Mas, irmãos, a gente não pode colocar a nossa mente naquilo que é finito. Pastor, quer dizer que eu não posso ter um carro? É óbvio que você pode ter um carro, 2, 3, 5, 10, se for necessário, mas a partir do momento que você tem amor àquilo, acabou. Ah, pastor, mas essa mensagem é para rico. É óbvio que não, irmãos. Eu posso ter um Fusquinha 66, se eu coloco mais valor no Fusquinha 66 do que na palavra do Senhor, eu estou colocando meu coração no dinheiro, eu estou colocando meu coração em coisas finitas. Nós precisamos colocar, irmãos, a nossa vida aonde não tem nenhuma chance de ladrão, ferrugem, traça comerem. Tudo bem? Tudo bem? A acumulação de bens materiais é algo ruim. Quando você vê uma pessoa, irmãos, olha só, que ela não consegue se contentar com aquilo que tem, ela não consegue contentar com aquilo que Deus prepara. Deus dá um carro que é um carro mais novo, Deus dá um carro mais novo que é uma casa, Deus dá uma casa que é um apartamento, e começa a se afastar da vontade do Senhor, porque quer trabalhar, e não somente para suprir a necessidade, mas trabalhar para conquistar mais. Colocou amor no dinheiro. Concorda comigo? Então a gente precisa entender que a nossa vida precisa estar na vontade do Senhor e jamais onde traça, onde ladrão, ferrugem, consome. Amém? Amém. Olha aqui o autor vai dizer: o estilo de vida do discípulo não é outro senão o do mestre. Jesus disse que a sua comida era cumprir a vontade do seu Pai e assim realizar o que ele veio executar. Ou seja, é importante lembrar que tal obra é abrangente. O mestre destinou seus seguidores para que dessem continuidade e levassem adiante. Nós somos comissionados. O que é comissão? É receber uma missão para executar. Nós, irmãos, recebemos um ídolo do Senhor. Em Marcos 16:15, é muito claro: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus nos comissionou, Ele nos deu uma direção. A gente não pode, irmãos, isso é culto de ensino, eu estou aqui para falar, achar que ficar sentado dentro de uma igreja, a gente está cumprindo o ídolo do Senhor. Achar, irmãos, que vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sentar no banco e não fazer nada, não ser ativo na casa do Senhor, não ser ativo fora da casa do Senhor, porque a igreja não é só essas 4 paredes, igreja lá fora, igreja é ajudar o necessitado, igreja é muitas vezes despir a sua blusa para dar para quem realmente precisa. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Jesus, Ele nos deu uma missão. Quando nós perdemos o nosso tempo fazendo algo que Jesus não faria, nós estamos totalmente desalinhados com a Bíblia. E estar desalinhado com a Bíblia é pecado. Às vezes, irmãos, a gente tem uma mania de acusar o irmão, de apontar o dedo na cara do irmão, falar: o irmão é pecador, o irmão é isso, quando o irmão cai em adultério, quando o irmão cai em fornicação. Mas a gente esquece que Deus, Ele deixou os mandamentos, e descumprir mandamento é descumprir o ídolo do Senhor, e descumprir o ídolo do Senhor não nos coloca em posição de vantagem, mas desvantagem. Se nesta noite nós estamos aqui, somos só religiosos, está na hora de voltar para Jesus e saber que a nossa vida precisa estar pautada naquilo que Jesus quer, naquilo que Ele faria, naquilo que Ele nos comissionou. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ou seja, muitas vezes a gente não precisa abrir a Bíblia para pregar o Evangelho, e as pessoas olharem para a nossa vida. Como é que nós vamos querer, irmãos, abrir a Bíblia se a nossa vida não é um exemplo disso? Cristão é pequeno Cristo, é fazer as obras que Jesus fez. E muitas vezes nós vamos para a igreja. Eu falo nós porque eu sou pecador, eu sou falho também. Muitas vezes nós vamos para a igreja, muitas vezes nós vamos para os ensaios, vamos para os cultos de ensino, nós vamos para o culto de campanha, mas nós, quando saímos daqui, não levamos a essência de Jesus. Se nós não estamos levando Jesus para a nossa rua, se nós não estamos levando Jesus para o nosso trabalho, para a nossa escola, nós estamos descumprindo o ID, porque muitas vezes o nosso coração está no pecado, muitas vezes o nosso coração está na queda, muitas vezes o nosso coração está no disque
me diz, muitas vezes o nosso coração está na fofoca, muitas vezes o nosso coração está no dinheiro, muitas vezes o nosso coração está em todos os lugares, menos em Jesus. Amém? Hoje é um culto um pouquinho mais pesado. A palavra do Senhor era um pouquinho mais pesada, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes, assim como diz Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. E eu não posso, irmãos, aqui nesta noite não pregar o conhecimento da palavra do Senhor, não pregar que o céu é real, mas o inferno também é, não pregar, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, Jesus nos pega, nos passa no moinho. Amém? Amém? O que é ser rico para com Deus? O que é ser uma pessoa verdadeiramente rica? Sabe me dizer? Quer ser uma pessoa verdadeiramente rica? Com Deus? Não, rica. Verdadeiramente rica. Uma pessoa que tem tudo. Tudo o quê? Acho que de tudo que existe na terra um pouco. Isso é ser rico? Pessoa de posse. Tudo que quer ter. Aqui na terra ser rico é isso. Não, verdadeiramente rico. Verdadeiramente rico seria espiritualmente com Deus e é uma pessoa que... Quando você pede para ser rico, é isso que você pede? Não. Onde está o seu coração? Eu não peço para ser rica. Tu nunca pediu para ser bem de vida? Não. Bem de vida. Rica, Onde? ter tudo não. Quando fala bem de vida, a primeira coisa que a gente pensa? Dinheiro. Ou tudo que o dinheiro pode trazer ou comprar. Esquece que existe Mano, Deus. a gente quer as bênçãos de Deus, mas não Deus da bênção. A gente vê pessoas na igreja hoje vindo buscar a bênção de Deus, mas não Deus da bênção. O que tem de exemplos, e aqui já passou alguns que quiseram, passaram aqui, oraram, jejuaram, buscaram, sapatearam. Quando Deus deu a bênção, ó, perna para quem te quero. Por quê, irmãos? Porque são falsos, hipócritas. Pastor, irmãos, crente que vem para a igreja somente buscar bênção, falso, hipócrita. É duro, irmãos, mas é a verdade que tem de hipócrita dentro da igreja hoje. E a Bíblia vai dizer, olha, o que você está querendo não é a verdadeira riqueza. O que você está querendo não vai trazer a tua verdadeira felicidade. O tanto de pessoas, irmãos, e a gente vê isso em filmes, a gente vê isso em novelas, a gente vê isso na vida real, a gente vê isso em qualquer lugar, que estão abastados do dinheiro, mas não tem uma alegria sequer, que estão abastados do dinheiro, mas não tem um motivo para sorrir. E muitas vezes a pessoa simples, humilde, que mora em casa de chão batido, que mora em casa de telhado, que chove mais dentro do que fora, está lá sorrindo e falando obrigado, Senhor, porque o seu coração está no Senhor, da bênção e não na bênção do Senhor. Nós nesta noite precisamos entender que precisamos acumular riquezas no céu. O que é acumular riqueza no céu? É acumular pontos com o Senhor. Tive fome, me deste de comer, tive sede, e me deste de beber. Ó Senhor, quando nós fizemos isso, quando vocês cuidaram dos meus pequeninos, hoje nós estamos olhando mais para o próprio umbigo do que para o próximo. Estamos falando da nas costas, eu te amo, meu irmão, mas nunca sequer se preocupa em ajudar. Crente egoísta e hipócrita. João Batista falou isso, foi preso. Raça de víboras. Mas o povo precisava. E hoje nós precisamos disso. Porque muitas vezes, irmãos, nós não estendemos a mão para quem precisa. Porque nós queremos acumular para nós aquilo que é. Pensamos em trazer mais para nós. Mas vai fazer falta se eu dividir com o próximo. Já vi um crente assim? Vai fazer falta se eu dividir com o próximo. Vai fazer falta. Não, irmãos, não vai. Deus está falando, acumule tesouros do céu. Ande de acordo com a vontade do Senhor. Tire o teu coração um pouquinho do mundo e coloca um pouquinho no Senhor, porque você vai entender que quando você busca o reino de Deus e todas essas coisas, você vai ter vestimenta, você vai ter alimentação, e o básico não vai te faltar, mas você precisa estar verdadeiramente com o teu coração no Senhor. Glória a Deus. 2 lugares nós podemos estar: céus
e terra. É o oposto. Concorda comigo? Céu e terra é o oposto. Se a gente for pensar na ciência, né? O céu tem em cima, a terra tem embaixo. Se a gente for pensar espiritualmente, o céu é celestial, e a gente é puro carnal. Lá está o infinito, aqui está o finito. Lá está as estrelas, aqui a gente depende de uma estrela para viver. Onde está o nosso coração, irmãos? Todo o nosso ser precisa estar voltado para algo. E a pior coisa que nós estamos vendo hoje são crentes mornos. São pessoas que acham que estão agradando a duas pessoas. Irmãos, são pessoas que estão achando que estão vivendo, agradando a dois senhores, irmãos. São pessoas que estão achando que estão abalando, arrasando, mas na verdade são pobres, cegos, miseráveis e nus. Onde está o teu coração nesta noite? Aonde está a tua esperança nesta noite? Aonde está a primeira coisa que você recorre nesta noite? Nós estávamos falando antes do culto sobre agiotagem. Nós estávamos falando antes do culto sobre recurso financeiro. Irmãos, vamos pensar onde está o nosso ponto de escape quando a gente está em apuros. Aonde o nosso coração vai? Aonde a nossa mente nos leva? É para o joelho? É para a oração? Ou é para o recurso monetário que pode nos livrar? Quando a gente cai doente, a gente vai para o convênio, a gente cai no joelho primeiro. Não estou falando que não precise ir no médico, não. Precisa, irmão, mas onde está a esperança? Quando tudo diz que não, o que te faz, o que te encoraja a prosseguir? É a voz do Senhor ou a voz do médico? Onde está o teu coração? Você está ouvindo o que o povo está dizendo, o que o infinito está dizendo, o que a criatura está dizendo? Ou você está recorrendo ao Senhor dos Senhores, ao Deus de Israel, ao leão da tribo de Judá? A Ele a honra, a glória, a adoração para todo sempre. Mas aonde está o teu coração? Pense nesta noite. E depois Jesus ele começa a falar sobre a malícia e a pureza dos olhos. A visão é um dos sentidos mais utilizados. Por isso os olhos são apontados por Jesus como fonte de saúde para o corpo. Tanto os olhos quanto o corpo aqui não devem ser entendidos simplesmente de forma literal. Na verdade, o sentido das expressões é bem profundo, pois os olhos podem ser bom ou mal, puro ou impuro, sadio ou doente. Isso depende da visão de mundo de quem olha. Vamos lá para Mateus capítulo 20, versículo 15, por favor. Mateus 20 e versículo 15. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Mateus capítulo 20, versículo 15. Olha só. Louvado seja o nome do Senhor. Ou não é me lícito fazer do que quiser o que é meu? Ou não me é lícito fazer do que quiser o que é meu? O corpo, por sua vez, não se trata unicamente da matéria, mas refere-se à totalidade do ser. Ou seja, aonde os teus olhos te levarem, aonde os teus olhos te conduzirem, é para onde o teu corpo vai, é para onde o teu ser vai. E não é só uma visão material, irmãos, está falando como lâmpada do corpo. E Jesus vai dizer, olha, mas se os seus olhos são trevas, se a tua luz é treva, ou seja, se aquilo que você está olhando não está na luz, que é Ele, o que será da tua vida? Para onde nós estamos olhando, irmãos? Porque muitas vezes a gente diz, Senhor, eu não tenho direção. Senhor, eu não sei para onde ir. Senhor, eu não ouço a tua voz. Senhor, eu não sei o que fazer. Quantas pessoas vocês já viram que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir? Por quê? Porque a luz dela não é luz, é trevas. Ou seja, o coração dela, os olhos dela estão olhando para onde há mais trevas do que luz, para onde há ausência de luz, porque assim como o frio é a ausência de calor, as trevas é a ausência de luz. Ou seja, a ausência de Jesus. Quando nós olhamos para algo que não está à vontade de Jesus, o nosso corpo entra em uma decadência total.
Por isso, se nós estamos na nossa vida, irmãos, em uma decadência, se nós estamos na nossa vida em um momento ruim, se nós estamos na nossa vida em um momento desprezível, se nós estamos na nossa vida em um momento ruim de prosseguimento, se a gente anda, mas não chega a lugar nenhum, se nós caminhamos e chegamos no mesmo ponto de partida, é porque nós estamos fora da vontade do Senhor, é porque o nosso olho está olhando para algo que não deveria ser olhado. Qual é o exemplo disso? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Por que eles ficaram rodando? Porque eles estavam fora da vontade do Senhor. Muitas vezes a gente roda e não sai do lugar, porque estamos fora da vontade do Senhor, porque estamos fora daquilo que o Senhor quer. Deus está falando nesta noite: coloca os teus olhos na verdadeira fonte de luz, coloca os teus olhos na verdadeira fonte de escape, coloca os teus olhos nele. Porque o nosso olho olha primeiro para o mundo. Se eu não tenho dinheiro, eu sou um fracassado, é nada. Eu vivo, irmãos, a provisão do Senhor diariamente na minha vida. Você pode dizer glória a Deus pela iluminação do Senhor na minha vida? Qualidade de visão, irmãos. Qual é a qualidade daquilo que você está vendo? Qual é a qualidade daquilo que você está enxergando? Aonde você está colocando o teu coração? Porque aonde você coloca o teu olho, é onde o teu corpo vai. Você já tentou olhar para um lado e andar para o outro? Já fez isso? Olha para a direita e vai para a esquerda, é um exemplo claro. Se você vai atravessar uma rua e você olha para o lado contrário, o risco de ser atropelado é 1 milhão de vezes maior. O risco de você, irmãos, estar na escuridão, acordar de madrugada para ir no banheiro tomar água, não ligar nenhuma luz e vir caminhando, o risco de você bater o seu pé, o dedinho do pé na quina de algum móvel é 99,9%. E as pessoas estão vivendo isso espiritualmente, estão tropeçando, truficando por aí, porque está olhando para a treva, porque está colocando os olhos na onde não deve, em vez de colocar os olhos no Senhor. Mas em vez de procurar a luz, o povo prefere viver nas trevas. É assim. E muitas vezes está dentro da igreja. E muitas vezes está dentro da igreja. Muitas vezes está dentro dos conjuntos. Muitas vezes isso aqui está em cima do altar. Mas nós devemos entender que o Senhor, Ele é luz. E Ele está dizendo: dá tempo de voltar. Para de viver nas trevas. Para de viver hipocrisia. Coloca o teu coração no Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Olha só. Olhos bons, corpo iluminado. Pelo fato de esta instrução estar sucedendo o assunto referente ao tesouro, certamente a saúde dos olhos está relacionada à perspectiva de vida de quem olha. Assim, se os valores da pessoa estão nos tesouros que se guardam para a eternidade, certamente ela será abençoada e o teu corpo terá verdadeira prosperidade. Amém. Ou seja, aonde estão os teus olhos? É onde vai te trazer a verdadeira paz, onde vai te trazer a verdadeira solução. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas não está em Jesus. Estava lendo um livro, que o título dele é Dentro da Igreja, Longe de Deus. É justamente isso que muitas vezes a gente vive. Nós estamos dentro da igreja, temos carteirinha de membro, nós temos muitas vezes carteirinha de missionário, nós temos muitas vezes, irmãos, que despejou quase 5 litros de óleo na nossa cabeça para a consagração, mas não temos Jesus, porque abandonamos o olhar para a cruz. Crente que não olha mais para a cruz, irmãos, é crente que não lembra mais do sacrifício de Jesus. Eu já falei aqui sobre isso no domingo. Olha o que Jesus suportou para que nós estivéssemos aqui. Quando nós olhamos, quando nós trocamos Jesus, irmãos, por essa podridão que é o mundo, por essa coisa finita que é o mundo. O mundo é muito finito, irmãos. O mundo é muito finito, está acabando a água, está acabando tudo, aquecimento global, tudo está acontecendo e nós estamos olhando para isso, irmãos. Quando nós entendemos que nós estamos no Senhor, a gente pode, irmãos, estar muitas vezes com a carteira vazia, a gente pode estar muitas vezes com a doença, mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós passamos a entender que o nada com Ele é tudo, e o tudo com Ele é tudo, mas sem Ele é nada. Nós precisamos entender que se nós estivermos na terra e os nossos olhos nos estiverem levando para as trevas, nós vamos perecer. Aonde está o teu olho nesta noite? Aonde você está colocando a tua esperança nesta noite? Larga essa esperança
esperança terrena, coloca a tua esperança em Jesus, porque só Ele pode. Deus, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus era ser crente de verdade é difícil, quem disse que era fácil. Uma vez Jesus estava dando um sermão e o povo começou a vazar. Por quê, irmão? Ninguém gosta de ser confrontado. Paulo ele foi muito claro: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a identidade de Paulo não é mais ele, a vontade de Paulo não é mais ele. E os discípulos entenderam isso, irmão. Jesus estava pregando, olha, o povo foi embora. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês? Não vão também? Aí ele olha para Jesus, Pedro, e fala assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, eles estavam olhando para a luz. Pode estar duro, pode ser confrontoso, porque ser cristão, irmãos, é uma tarefa gostosa, mas é difícil você abrir mão da carne, mas vale a pena. Mas Jesus está dizendo nesta noite que quando nós abrimos mão, quando nós olhamos para a luz, quando nós chegamos ao ponto de dizer: não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Irmãos, tudo melhora e nós começamos a ter uma vida saudável, porque nós estamos olhando para a saúde do corpo, a saúde dos olhos, estamos olhando para Jesus. Aleluia. E tem o contrário. Tem as pessoas que olham para as coisas carnais. 1991, se eu não me engano, 1990 ou 91, um presidente chamado Fernando Collor de Mello, ele fez um negócio que bloqueou o dinheiro da poupança dos brasileiros. Quando ele fez isso, muitas pessoas se mataram, porque não acharam solução para a tua vida, tinham juntado muito dinheiro e não viram solução, simplesmente foram lá e se mataram. Pessoas de posse, irmãos, que estavam com o seu coração no dinheiro, foram lá e tiraram a sua vida. Tenebroso. A luz deles era trevas. Muitas vezes a gente vê pessoas tão mesquinhas, tão avarentas, que não liberam 50 centavos, irmãos, para comprar um pirulito para o neto. Mas o que acontece? Quando as pessoas vão tão mesquinhas desse jeito, o tesouro lá atrás, a tribo de consome, a pessoa perde a família, a pessoa perde tudo, porque a luz delas é trevas. Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, você tem dois caminhos: ou o caminho da luz ou o caminho das trevas, ou o caminho da verdadeira prosperidade ou o caminho da total desgraça. Não existe muro, não existe meio termo. Amém? E quando Jesus ele começa, irmãos, ele termina num negócio muito legal, que é: não se pode servir a dois senhores. Servo é aquele que segue, é aquele, irmãos, que se prostra perante a vontade. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Pensa, Jesus ele está dizendo: olha, vocês não vão poder, de hipótese nenhuma, ser uma pessoa morna, né? Lembra da carta que ele deixou em Apocalipse? Quem dera vocês fossem filioquentes. Mas é tão interessante que Jesus está falando para eles: queridos, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem ter uma vida dupla. Já viu crente de dupla personalidade? Não é crente bipolar, mas é crente hipócrita, que quer servir a dinheiro, mas quer servir a Deus. Não tem como. Ou você coloca o teu coração e fica bitolado na dívida, ou você coloca o coração do Senhor e sabe que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a ter fome, aprendi a ter com muito, aprendi com pouco. Não é só posso todas as coisas, não é um texto, mas você consegue entender, irmãos. E Paulo entendeu isso, né? Quando ele fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso ter tudo, como eu posso ter nada, mas todas as coisas eu posso no Senhor, porque Ele me fortalece. Você não pode, irmãos, agradar a Deus e agradar ao diabo. Você não pode viver uma vida de pecado e viver em santidade. Se você vive em santidade, você larga o pecado. Se você está no pecado, você não é santo. Entendeu? O que você quer seguir? Pecado ou santidade? E Jesus continua. São 3 em 1. É o combo. E ele chega no terceiro ponto, irmãos, que é o que eu vou encerrar nesta noite. O nosso ensino, depois nós vamos fazer um círculo de oração. Pense comigo. Ansiedade. Ansiedade é, trazendo para o corpo brasileiro, bem brasileirado, sofrer por antecipação. Né? Sofrer por antecipação.
trazer uma dor do dia de amanhã para hoje. Concorda que todas as pessoas, elas têm um motivo para ficar ansiosa? Mas você concorda que todo motivo que a pessoa tem para ficar ansiosa é porque o coração está na terra? Não ficais ansiosos pelo dia de amanhã. Primeiro Jesus ele fala, olha, vocês têm 2 caminhos. Olha, vocês têm 2 coisas para vocês seguirem. Olha, vocês têm 2 senhores, ou Deus ou Mamon. E depois ele fala, olha, não precisa ficar ansioso. Por quê? Porque ele deu um ensinamento de como você conseguir uma vida boa. Jesus está falando, olha, a vida boa é essa aqui. Se você seguir, vocês estão de boa. Ele está dizendo, olha, não precisa estar ansioso por coisa alguma. Quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, irmãos, a gente tira automaticamente a ansiedade. Por quê? Porque a gente para de se preocupar com o dia de amanhã e começa a viver o de cada dia o seu mal. A gente começa a entender que o Senhor ele nos livra. Ah, pastor, é fácil? É óbvio que não. Não é fácil. Mas quando nós começarmos a ter crise de ansiedade, irmão, nós precisamos lembrar disso. O Senhor pode me livrar, o Senhor pode me guardar, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode tirar de mim toda a luta, o Senhor pode tirar de mim toda a dor, porque quando nós tiramos a dor, quando nós tiramos a luta, o Senhor está conosco. Ele está dizendo, olha, não fiqueis preocupados, não ficais aflitos pelo dia de amanhã. Quando você está, irmãos, com o Senhor Deus, quando você não está, irmãos, com o seu coração aqui na terra, lembra, seu coração está na terra, óbvio que você vai ficar ansioso, porque quem tem dinheiro coloca o seu amor no dinheiro, porque cada vez mais. Ninguém quer menos dinheiro, todo mundo quer mais. Se o coração está no dinheiro, você quer acumular. E se você não acumula, você fica ansioso, porque amanhã você quer mais do que você tem hoje. Então, irmão, Jesus está dizendo, olha, primeira coisa, tira o seu coração do dinheiro, tira o seu coração da terra, coloca o seu coração em mim. Ponto. Segundo, Jesus fala, olha, os teus olhos, onde seu olho está direcionando? É para coisa material, é para coisa espiritual. Terceiro, Jesus está falando, você não pode servir a 2 senhores, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ponto. Não existe gente morta, irmão. Se você está morto, porque você não está quente. Se você está quente, porque você está com o diabo. Acabou. Não existe meio crente, irmãos. Não existe crente terça, quinta, sábado, domingo, não. Não existe, irmãos, pessoa do mundo, segunda, quarta e sexta, não. Ou você é crente, ou você é do diabo. Acabou. Quando Jesus voltar, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não existe purgatório. Pronto, acabou. O evangelho é simples, o povo que complica. Jesus está falando, primeiro ele falou isso, nós temos tesouro na terra, temos tesouro no céu, onde a traça e o não consomem. Segundo, o teu olho precisa levar você para algo bom. Se sua luz é treva, você está numa vida totalmente ruim. Primeiro, não tem amor a dinheiro, porque você não pode agradar a Deus do diabo. E quarto, se você fez as 3 primeiras, automaticamente a ansiedade vai embora. Primeiro Jesus deu a solução. Primeiro Jesus deu o remédio, depois ele falou da doença. Jesus é médico dos médicos. Primeiro ele falou 3 remédios para você. Depois ele falou qual é a doença que esses 3 remédios curam. Se você tem ansiedade, se você tem preocupação com o dia de amanhã, tira o teu coração da terra, coloca o teu coração em Deus. Tira os teus olhos onde está essa sujeira, coloca o teu coração na luz do Senhor. Tira o teu coração, tira a tua esperança das coisas terrenas e coloca a tua esperança em Jesus Cristo. E ele vai falar, nossa, olha, Deus cuida de você, o dinheiro só te preocupa, mas Deus não. Deus ele dá para você, irmãos, aquilo que você não pede. Quando ele está falando, olha como Deus é maravilhoso. Quando ele está falando, olha pessoal, vamos lá, olha para as aves do céu, olha para os livros dos campos. As aves elas não plantam, as aves elas não semeiam, mas elas colhem. Né? O que Jesus está falando? Pessoal, olha, o dinheiro, quanto mais você tem, mais você precisa se esforçar para ter. Com Deus, você simplesmente deleita no Senhor, você confia. E Jesus ele diz na sua palavra também, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tomai o meu jugo que é leve. Ou seja, Jesus está falando, nele nós temos tranquilidade, não tem ansiedade. Em Jesus tem paz, não tem arrogância. Em Jesus tem harmonia, não tem preocupação. Jesus está dizendo nesta noite, está com ansiedade, está com preocupação, tira o teu coração, tira o teu olhar, tira a tua vida da terra, coloca no Senhor, porque Ele pode tudo. E o menino diz, Deus pode restaurar o que perdido está, né? Depois diz, Ele pode, ou seja, irmãos, Ele pode. O salmista vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
o meu socorro virá do Senhor. O salmista também vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O salmista também vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O salmista também vai dizer: o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Mas primeiro nós precisamos ser ovelha desse pastor, segundo nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo, e terceiro, precisamos estar no refúgio do Senhor. Se nós estamos com os olhos na terra, se nós estamos com a nossa vida voltada para a terra, nós não vamos conseguir. E quem entendeu diz amém. Amém. Se coloque em pé, nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus.